o nosso preletor vai falar sobre o papel da AM durante o período de afirmação da independência angolana. Muito obrigado a todos, particularmente o presidente Kanema. Eu, por uma questão de educação e de princípio, todas as pessoas que nas várias estruturas, organizações, foram meus chefes, uma vez são sempre meus chefes. Eu trato sempre, Camada João Domingo, vice-presidente, quando eu era apenas um secretário do secretário nacional, trato sempre meu vice-presidente. Camada Kanema foi meu presidente, eu trato sempre meu presidente. Bernardo Neto também, meu presidente. Tal como os meus professores da primária, eu continuo a tratá-los, camarada, meu professor. É uma questão da minha educação. Por isso, a chamada às vezes vem, como eu saúdo o Camada Kanema e os outros, é mesmo uma forma natural de ser e valorizar aquele que já me dirigiu. Eu valorizo muito a história. Aqueles passos que nós demos no passado é que nos fizeram moldar como somos hoje. Se a gente despreza aquilo, não tem valor no presente. Eu geralmente funciono assim. Por isso, meu presidente, Dr. Kanema, caros colegas, caros companheiros, eu serei o preletor mais breve. Serei mais breve porque o meu vice-presidente, João Domingos, e o meu presidente, Arlindo Kanema, falaram do histórico todo da associação até o período de 1990 e até um pouco a 94. Relativamente ao painel que deram para apresentar, gostaria de dizer em algumas palavras o seguinte: sem roubar fio a primeira parte da intervenção do camarada João Domingos. Com base na ideologia política após a proclamação da independência e os pressupostos que levaram à proclamação da nossa independência 11 de novembro de 75, o país foi governado por um sistema de partido único. A independência proclamada pelo presidente Agostinho Neto e num sistema de partido único onde o MPLA era partido-Estado. Nessas balizas, era preciso organizar a estrutura social do nosso Estado. E o presidente Agostinho Neto, como um homem de visão, não só por ter sido jovem empenhado nas questões patrióticas, mas sobretudo porque esteve ligado aos movimentos estudantis onde ele estudou, principalmente em Coimbra e em Portugal. Ele baixa algumas orientações nos encontros de orientação com os camaradas da direção da JMPLA, no sentido de organizarem o movimento estudantil angolano. E com esta orientação do saudoso presidente Neto, criou-se os grupos dinamizadores, onde as pessoas que são nossos predecessores, camarada Gordito de Souza, camarada Ambrósio Lucoque, camarada Arlindo, camarada governador da província de Benguela, camarada José Marcos Barrica, embaixador José Marcos Barrica, e muitos outros dirigentes do nosso país, foram eles que foram os jovens, os pioneiros deste movimento. E estruturaram o movimento estudantil, repartido em Associação dos Alunos do Ensino Médio, que congregavam os alunos daqueles níveis, que eu frisei na minha intervenção da abertura, e Associação dos Estudantes do Ensino Superior, que congregava os estudantes da Universidade Agostinho Neto, porque também só existia uma única universidade. Com isto, a JMPLA tinha apenas o papel de orientação política, mas toda a atividade de gestão do movimento juvenil estudantil, a AM e a AS eram autônomas, não dependiam da sua gestão de nenhuma orientação, apenas por ideologia do sistema político obedeciam à orientação da JMPLA como viveiro do MPLA. Este é o cenário histórico real. Surge a AERO, 2 anos depois surge a AES.
surgiram as estruturas, as organizações, surgiram as estruturas, os conselhos como órgãos de direção a nível central, conselhos nacionais, da AM e da S. Cada conselho tinha o seu secretariado nacional, da AM e da S. Surgiram os presidentes, vice-presidentes e secretários. A nível das províncias, havia os conselhos provinciais, os secretariados, presidentes, vice-presidentes e secretários. Era a réplica para a base. Todo esse processo se desencadeou pela autonomia e pela visão dos líderes históricos das duas organizações juvenis. E às vezes mesmo, caros camaradas, em muitos fóruns da AM, digo em particular da AM, em que a JMPLA surgia com uma dada proposta de orientação, e o camarada Arlindo é testemunho disso, porque ele é prova viva da situação que eu vou dizer, em que a própria direção da JMPLA surgia com um candidato para um determinado cargo, os membros da associação reunidos em assembleia não aceitavam a proposta vinda da direção da JMPLA e preferiam o que eles escolhiam como seu líder. E o camarada Arlindo Canema é prova viva. Ele não seria o presidente da Associação dos Alunos de Ensino Médio na altura em que ele foi eleito. Era uma outra pessoa, mas os estudantes serão que não. Nós não queremos o candidato que a Jota está a trazer. Queremos o nosso candidato camarada Arlindo. E saiu de Luanda, nesta conferência, vários membros do Secretariado Nacional da JMPLA para o local onde estava a realizar essa conferência para impor, mas não conseguiram vencer a força da juventude. O camarada Canema está aqui. O presidente por vontade. Então, depois dessa história, então, os que vieram a seguir, que é o camarada Bernardo Neto, que é o camarada Canema, que é o camarada Zé Maria, já não havia quase orientação política de escolha. Eram mesmo estudantes. Eu, pelo menos, não sabia que seria presidente da EMO quando fui eleito. Então, aqui camaradas estiveram presentes. Eu também fui surpreendido. Sabia? Eles é que me estavam a controlar. Eu só via um grupo de camaradas, entre eles, camarada Miguel, nosso mano Miguel, e o camarada Quiteculo. Eu sentia um grupo que me estavam a vigiar, porque eu estava a vir Luís. Mas a vigia desse grupo era de um controle de tal forma, em um sentido de proteção, eu sabia que alguma coisa estava para acontecer. E eu apareci no Congresso como presidente, votado com aquele número elevado de votos, porque por causa da vontade dos próprios, genuína dos estudantes. Isso é para fazer um bocado de história e ficar registrado. Neste período da afirmação da nossa independência, a EMA teve um papel muito relevante. Como sabem, no sistema de partido único que nós vivemos, naquela altura até 1991, com um prelúdio, a partir de 87, 88, começamos a fazer os primeiros contatos para dialogar com a oposição armada naquela altura. A AM teve um papel muito importante, como dizia, porque em 1986, quando três deputados representam a AM na Assembleia do Povo, nós, os três, tínhamos uma missão específica: concertar ideias como defender os interesses da AM dentro do Parlamento. E nós reuníamos com a direção da AM primeiro para definirmos o que devíamos trabalhar para defender e qual era a nossa visão em particular sobre a nação. E uma coisa nos inquietava: o país estava em guerra. Como nós tínhamos que acabar a guerra sem conversar com o outro lado que está a fazer a guerra? Nós não podemos acabar a guerra se não conversarmos com o outro lado que está a fazer a guerra contra nós. Mas a ideia geral, naquela altura, no nosso país, era fazer a guerra para acabar com a guerra. Era difícil ter paz. Sabem da palavra de ordem: fazer a guerra para acabar com a guerra.
não é muito fácil conseguir estar a paz fazendo a guerra para acabar com a guerra. Então, nós, entre os três, o deputado Luís, do Zaire e de Malange, íamos consertando e era necessário ter entre nós tipo um porta-voz, que tínhamos que varrer barreira para romper os princípios ideológicos naquela altura, num contexto em que falar que conversar com os outros era crime. Quer eu, quer o deputado Luís, quer o deputado Maria do Zaire, os três decidimos, então, camarada Zé Maria, você é até mais novo, porque eu tinha apenas 18 anos. Acho que a camarada tinha alguns 20 anos, ou 21, e o camarada Maria do Zaire devia ter aí uns 23, que era o moço mais velho. Você, como é o mais novo, você vai ter a missão de incomodar o presidente Zé Eduardo, presidente da República do MPLA. Porque se nós aparecermos, vão pensar, esse grupo deve estar chateado, mas você é o mais novo, ele vai te ver de forma diferente. A tua pressão, ele vai encarar diferenciadamente. Então começamos a preparar a forma dos debates serem tocados na capacidade do governo abrir alas para negociar com quem está fazendo a guerra. Essa paz que nós conquistamos até 92, na base das negociações de Badolite, ou do Bicesse, é fruto também da AM. Porque antes disso, nem se pensava em negociar com ninguém. Era fazer a guerra para acabar com a guerra. É o movimento estudante. Nós fazíamos intervenções na Assembleia, pedíamos audiência, às vezes fazíamos audiência aos três, e uma boa parte fazia audiência eu pessoalmente, sozinho, nós, como deputado mais novo da Assembleia, e a pressão era grande ao chefe de Estado. É preciso conversar. É preciso conversar, e a partir daí começou-se a ter um ambiente de dar o passo dentro das estruturas políticas do país. É preciso falar com os outros. Dentro desse espírito da Assembleia, a direção do país visita a província do Luís em 87, acho que recordo, no encontro com o presidente lá, já que em 86 eu já estava lá por cima. Em 87, quando ele visita a província do Luís, houve um ataque no município de Maquela do Zombo, a quando da visita do presidente Zé Eduardo dos Santos a Maquela do Zombo, onde por um triz ele teria ficado. Por um triz. Quando ele regressa ao Luís, reúne com o governo. Eu participo na reunião. E uma das questões que eu pedi é que o que aconteceu ontem em Maquela do Zombo é reflexo de não conversarmos com os outros. Vamos conversar. Vamos ter paz. Vamos nos entender. E quem sabe, vamos criar um modelo novo para o nosso país. Então, a partir de 87, começa-se a desencadear o processo de mandar as delegações para fora, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, etc. Veio também. Esse é fruto inicial da AM. Porque a teoria de fazer a guerra para acabar com a guerra estava nos afundar. Esse marco é muito importante para a história do nosso país. E depois veio o multipartidarismo, surgiram organizações, a AM teve que, no espírito do camarada João Domingos disse, camarada vice-presidente João Domingos disse, teve que recuar para dar espaço ao surgimento de novas organizações dentro de um novo contexto. Por isso esse era o nosso depoimento histórico para ser partilhado com os camaradas, ficar registrado na história não só do país, mas em particular da nossa organização. Por isso, muito obrigado. Esta era a Muito obrigado por esta brilhante viva que nos congrega aqui, que de facto é emocional isso. Muitos parabéns. Para dizer a todos os presentes de que
a intervenção que o camarada Zé Maria fez, eu pessoalmente, enquanto deputado da Assembleia do Povo, sou testemunho daquilo que ele disse. E foi sempre um jovem visionário, porquanto logo na institucionalização da segunda legislatura da Assembleia do Povo, só pelo facto de ter sido o deputado mais jovem, ele fez parte da presidência da sessão constituinte. E logo, em pouco tempo, conseguiu granjear a amizade com o camarada presidente José Eduardo dos Santos. Eu lhe via de longe, na presidência, toda hora a conversar com ele. Eu disse, está acertado. Isso aconteceu, é verdade. Nos intervalos das sessões, ele ia com o camarada presidente José Eduardo dos Santos. É aí por onde ele granjeou já amizade com o camarada presidente. E o nosso trabalho depois ficou facilitado. Ele era o nosso porta-voz, nós trazíamos as preocupações e também, por outro lado, nós éramos distribuídos em comissões especializadas de trabalho. Eu, por exemplo, fui deputado pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Assuntos Religiosos. E o nosso coordenador foi o camarada Roberto de Almeida. O camarada Roberto de Almeida, antes, a nível do rol político, também era secretário do DES, era ideológica. Exatamente. Um setor muito forte. E também nas comissões de trabalho, as nossas preocupações enquanto estudantes faziam-nos chegar. Por quê? Porque o setor da educação, a nível do partido, era também controlado nesta área. Então, foi muito bonito, de facto. Na incursão que o camarada João Domingo fez, ele esqueceu de fazer referência de um feito histórico muito importante que nós protagonizamos enquanto AM. Por ocasião do acampamento nacional no Cunene, participamos da construção de uma escola. Os camaradas do Cunene, é pena, não estão aqui presentes. É importante isso ser referenciado. Feitos históricos. Nós, por exemplo, em Malães, grandes fazendas agrícolas, nós mobilizávamos estudantes para a colheita, participação ativa, é aquilo que participação em atividades produtivas. Nós, em Malães, aquelas grandes fazendas de produção de milho, de algodão, inclusive também participamos da construção do bairro da Juventude. Nós tínhamos ações concretas, aquilo que chamava-se Sábados Vermelhos. Todos os estudantes no fabrico de adobos e em pouco tempo conseguimos construir o bairro para a nossa juventude a nível de Malães. Também é um feito muito importante. Por outro lado, também fico feliz em saber que estão convidados as atuais lideranças do movimento estudantil. Isso é muito importante. E muito rapidamente esse jovem aqui já passou uma mensagem. Ele não sabia e agora está a reter muita coisa de bom do passado. Então, os ilustres líderes juvenis estudantis atuais bebam da nossa experiência. E para dizer-vos de que na abordagem interativa dos problemas da nossa juventude estudantil, nós no passado tínhamos assentos, tal como foi dito aqui, aquela articulação com o Ministério da Educação. Eu, por exemplo, também em Malães, fui presidente do INE, Instituto Normal da Educação, e fazia parte do Conselho de Direção. Então era muito fácil os problemas, exatamente. Se na verdade vocês não têm esse espaço, então lutem para encontrar espaços, porque o funcionamento das instituições educativas é preciso que haja projetos educativos. Dentro desse projeto, o vosso papel tem que fazer sentido. De uma forma geral, muitas ações que temos como experiência, o camarada João Domingo já fez uma incursão, e aliás as ações foram uniformes a nível nacional.
a emulação estudantil, aqueles concursos entre turma para se apurar, de facto, tarefas muito importantes. Havia destaque no quadro de honra aqueles estudantes que eram mais destacados. E o combate à cábula também era uma bandeira muito grande. Aí de você que te apanham a cabulária, até era colocada a sua fotografia da vitrina. Exatamente. Então são experiências muito importantes e eu agradeço muito. Obrigado pela vossa atenção.